Olá pessoal, graça e paz, boa noite, tudo bem? Pastor João Flávio, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu nem pretendia fazer esta live, nem pretendia tocar nesse assunto, mas vendo algumas coisas, ouvindo algumas questões aí envolvendo esse caso da menina que sofreu um abuso pelo tio e parece que pelo avô e etc. Parece que tem 2 ou 3 envolvidos no abuso dessa criança, já por 4 anos. E a notícia foi chegando, né? Eu não estava acompanhando porque eu não estou mais assistindo televisão, jornalismo. Eu leio aqui alguma coisa nas redes sociais, eu assisto a Jovem Pan, os pingos nos is às 6 horas da tarde, então eu não estou mais assim assistindo a grande mídia, não tenho mais estômago, não acredito mais, então eu não assisto, né? Mas aí essa notícia foi aparecendo e uma das coisas que me chamou a atenção foi um vídeo que colocaram no YouTube, e esse vídeo dizia o seguinte, olha, o jornalista, né? Ele dizia o seguinte, que essa coisa de defender ser contra o aborto e não aprovar a ideia de abortar em alguns casos é caso de cristão evangélico retrógrado. Esse jornalista da rede Goebbels, que parece que é um maconheiro assumido, já foi terrorista em outro tempo, ele então vem a público e fala que essa coisa de defender a vida contra o aborto ou se posicionar contrário à ideia do aborto é uma prática de cristão retrógrado. Aí isso me deixou bastante irado com aquilo, porque não é bem assim. Quando a gente analisa essa questão, muitas religiões mundiais não corroboram com o aborto, a Igreja Católica não aceita, tem vários pensadores dentro da instituição, o judaísmo não vê muito bem, o islamismo e etc. Então não é uma coisa de um posicionamento de uma instituição ou outra. De maneira geral, o aborto não é visto como algo produtivo, producente. A ideia é evitar a possibilidade de ter que agir dessa maneira. Então, o aborto não é uma iniciativa que é agradável aos pais da criança, ou à família, ou à sociedade, ou ao próprio médico, que às vezes vai ter que agir e tomar atitude. Então não é bom para ninguém, a não ser que seja aqueles médicos carniceiros que fazem tudo por dinheiro, inclusive matar fetos, né? Então a gente sabe muito bem que tem esse tipo de gente aí que faz esse tipo de coisa. Mas muito bem, então esse comentário desse indivíduo me levou a fazer esse vídeo. Uma outra coisa que eu fiquei assim bastante chateado é que, como aquela Sarah Winter, que é uma ex-feminista e se diz agora de direita, uma moça bastante duvidosa e complicada, como ela estava fazendo assim uma defesa contrária ao aborto dessa menina, eu também já nem queria saber mais do assunto, porque ela atrapalha essa moça, ela não ajuda. Se ela é conservadora e ela quer ajudar os conservadores no Brasil, uma coisa que ela precisa fazer é simplesmente não nos ajudar, porque ela nos atrapalha. E quando eu vi que ela estava envolvida, eu nem fui atrás, acabei nem indo pesquisar o assunto, estou aqui ocupado com outras coisas, mas de repente eu vejo uma matéria da grande mídia aqui no Facebook mesmo, e aí tá lá um grupo de religiosos que foram até o hospital se manifestar contrários ao aborto, e um grupo de feministas que foram manifestar em favor do aborto. E aí esse órgão de imprensa coloca como algo horrível, horripilante, aquele grupo de religiosos não querendo que a menina aborte, ou que a família não permita o aborto da criança. Enquanto que as feministas do outro lado foram colocadas como mulheres de bem, que estavam ali lutando em prol daquela criança, que merecia, né, essa dádiva dos céus chamada aborto. Aquilo já me deixou assim meio
caramba, como é que pode a parcialidade tão grotesca assim, sem um pingo de vergonha na cara? Porque eles poderiam noticiar o fato, dizer por que eles são contra ou a favor de um grupo ou outro, mas não colocar todo mundo no mesmo saco e chacoalhar e agredir e afrontar. Aí eu fui obrigado a pesquisar um pouco mais o assunto. Primeira coisa que me deixou surpreso, eu achava, eu tinha quase certeza que aquele juiz que aprovou o aborto da criança de 10 anos que estava grávida, era porque a vida da menina estava em risco. E não havia risco. A menina poderia ter a criança sem nenhum problema. Tanto que, no processo de aborto, ela foi induzida a abortar. Quer dizer, o sofrimento que ela passou, segundo eu ouvi o vídeo do pastor Silas Malafaia, foi o mesmo de ter a criança. A única diferença é que ela não recebeu a criança viva. Ela não teve a criança viva, ela nasceu morta porque foi ejetada uma injeção letal no coração do bebê. Isso foi, assim, uma coisa absurda. E aqui eu quero deixar uma coisa clara. Uma coisa é uma mulher ter sido violentada, estuprada, e ela ir até o hospital, os médicos dão um coquetel de remédio para ela contra HIV, a pílula do dia seguinte. Eu não vou dizer que eu sou contra isso. É um procedimento que eu acho interessante que os hospitais façam, que as delegacias das mulheres façam. Mas esse caso aí, essa menina já estava há 4 anos sofrendo esses abusos. E como alguém comentou aqui no meu Face, no meu comentário, na verdade, essa gravidez foi uma libertação para essa criança. Porque se ela não ficasse grávida, o abuso ia continuar. Sabe-se lá por mais quanto tempo esse abuso ia continuar. O que nós observamos é que esse ato de ela ter ficado engravidada, talvez a sua primeira seria a primeira menstruação dela, porque o útero não deveria estar pronto para uma gravidez, como ela estava tendo uma vida sexual ativa, o que é um absurdo esse tipo de coisa, então ela engravidou. E aí descobriram. Ora, a criança já estava de 6 meses. Podia levar essa gravidez até o fim, ou mais um mês, ou mais 2, fazer uma cesariana e dar esse bebê para alguém. Não precisa essa menina criar essa criança, que ela também não tem pai, não tem mãe. Parece que o avô está envolvido também no estupro dela. Talvez até os que queriam que ela abortasse é justamente porque a criança pode ser filha de um deles. Olha que absurdo. Olha que coisa cabulosa esse fato. Mas o que me deixou assustado é como essa criança sofreu 2 violências. A primeira violência dos estupradores, porque parece que é mais de um. É a primeira violência. E a segunda violência do próprio Estado brasileiro, do juiz que mandou fazer o aborto, o abate da criança. A coisa foi tão aviltante que os médicos do Espírito Santo, lá do estado, não aceitaram, teve que mandar para o outro estado, porque eles não aceitaram fazer esse sacrilégio com a criança, porque, gente, o aborto é algo terrível. Eles mataram a criança no útero da menina, depois, segundo o vídeo, vou postar aqui depois na descrição, do pastor Silas Malafaia, depois ela foi estimulada a fazer o aborto forçado, um aborto que é como o ato de nascer o feto. Eles não fizeram cesariana para tirar, não, ela teve que expelir o feto. Meu Deus, olha todo o trauma disso. Quem me garante que esse trauma é menor do que ter o bebê e doar para alguém? Porque essa menina daqui 5, 10 anos, ela vai ser uma mulher adulta e ela vai saber que participou de um processo criminoso assassinando um bebê, que era o filho dela. Meu Deus do céu. Olha, gente, é um absurdo. Eu, como pastor, como presidente do CACP, como cristão, entendo que o aborto se justifica quando a vida da mãe está em risco, quando a criança tem problemas, é anencéfala que fala, né? Acho que esse é o termo, quando a criança, o bebê não tem cérebro, não tem a massa cefálica, então a gente sabe que se o bebê nasce, ele nasce e morre, então o aborto nesses casos eu não vejo nenhum problema. Agora,
Também não vejo nenhum problema da mulher que foi violentada, estuprada, vai até o hospital, toma aquele coquetel, toma aqueles remédios, faz lá uma limpeza, etc. Isso tudo eu acho um procedimento padrão das delegacias da mulher, dos hospitais, ok. Mas esse caso não tiveram sensibilidade. Não quero julgar aqui o juiz que deu a sentença, porque ele está tecnicamente dentro da lei. Me desculpa se o meritíssimo estiver assistindo minha live. Ao meu ver, a justiça não acertou. Não fez o bem para a criança, fez o mal. Ainda que tenha base legal para fazer isso, não foi moral, não foi ético. Foi um assassinato, foi um crime. E um crime porque traumatizou a criança, essa criança está marcada para o resto da vida, e um crime contra o bebê que não tinha culpa de nada. Quero que você, que é cristão, que é um servo de Deus, que é conservador, pense no que está acontecendo no Brasil. Apesar de nós termos elegido candidatos de direita, conservadores, um presidente conservador, nós temos um Supremo Tribunal Federal que está aparelhado. O ministro Barroso, agora, numa live, ele disse assim que os conservadores é um problema para nós. Ele se colocou como uma pessoa que vê nos conservadores um problema. Isso é muito grave, gravíssimo. Está entendendo? Nós temos uma justiça, desde juízes a promotores, completamente aparelhada pela esquerda. Pela esquerda. Inclusive, procuradores aí, famosos, que é a favor de aborto, que é a favor de casamento gay, que é a favor de drogas e etc. Então, o Brasil, esses 30 anos que nós fechamos os olhos, que a igreja fingiu que não era com ela o problema, a esquerda aparelhou tudo. Nós tiramos o PT, mas o rabo do capeta ficou. E o rabo do capeta está no Supremo Tribunal Federal, esse rabo do capeta está entre os promotores, está entre os juízes, está entre os funcionários públicos, está na educação, está em tudo quanto é lugar o rabo do capeta. Está dentro da igreja, pastores como Ariovaldo Ramos, totalmente canhoto, por exemplo. Totalmente esquerdopata. Então, queridos, a coisa é muito complexa, muito séria. Agora, a grande questão que nós vamos tratar aqui é o seguinte: qual é o posicionamento da igreja? O posicionamento da igreja é o que está na Bíblia. Eu vou ler para você aqui um texto, depois na edição da live eu coloco aí para você. Quem quiser um PDF de estudo sobre aborto, eu tenho vários, pode entrar em contato, que eu estou à disposição. Inclusive, quem deve estar vibrando com essa situação é Edir Macedo, né? Ele adora falar de aborto. Esse aí deve estar vibrando, né? Mas em Êxodo 21, de 22 a 24, a palavra de Deus diz assim: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e lhe causarem aborto, embora não haja morte, certamente serão multados, conforme o que o marido determinar, e pagarão diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, o que esse texto bíblico está dizendo? Uma mulher grávida está andando pela cidade. Dois homens estão brigando. Um esbarra na mulher grávida e derruba a mulher, e ela vem a fazer com que aquele momento de gravidez seja antecipado, e a criança nasce ali. Isso por uma mulher de 8 meses, 9 meses. Se a criança sobrevive, ele paga uma multa apenas. Ou se a mulher não entra num estágio de uma gravidez antecipada, fica tudo dentro dos padrões, ele só paga uma multa. Mas se porventura ele produzir um aborto naquela mulher, é vida por vida. E esse homem que causou o aborto na mulher vai ter que pagar com a própria vida. Então a palavra de Deus, nós vamos encontrar nela, a regra é não matar. E quando a gente analisa, por exemplo, o Salmo 139 e outros textos, nós vemos que Deus se relaciona conosco desde o útero materno. Quando aquela pessoa é fecundada, já há ali um relacionamento. O Salmo 139 mostra isso. Entre aquele óvulo, que para Deus já é um ser, e o Senhor Todo-Poderoso que fez os céus e a terra.
Então, o que eu quero que você entenda, nós não podemos relativizar a problemática do aborto. Senão, se a gente banalizar a vida, muitas coisas ruins virão sobre a sociedade. Eu entendo que, biblicamente falando, nós podemos fazer planejamento familiar, podemos projetar uma gravidez, ou quantos filhos o casal vai ter ou pode ter, sem nenhum problema com isso. A Igreja Católica acha que não, mas eu não vejo problema. Agora, fazer aborto, permitir o aborto, nós estamos falando aí de mortes pela pandemia, pelo vírus. Gente, nada se compara ao que o aborto mata por ano no mundo. Depois eu posso passar algumas estatísticas para vocês aqui, mas são milhares de pessoas que são ceifadas do direito de sobreviver, porque o feto não é continuidade do corpo da mulher, é uma outra pessoa que está ali. Então, eu entendo que a igreja tem que se posicionar a favor da vida, contra o aborto. Eu peço a Deus que nós, como cristãos, não movamos o nosso posicionamento para além da palavra de Deus, que nós fiquemos com a palavra de Deus. Deus não aceita o aborto. Deus quer a vida. Só estou me posicionando aqui porque eu não deixo passar esse tipo de coisa sem me colocar, sem me posicionar. Mas o pastor Silas Malafaia fez um vídeo excelente, eu vou pôr aqui na descrição da live depois, você assiste lá que realmente vale a pena. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, desculpe aqui o improviso, eu não ia nem falar nada, mas eu não pude me ausentar do debate, porque o que está acontecendo aí é absurdo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, oremos pela família dessa criança, pela criança, oremos para que o Brasil acorde, para que nós possamos ter uma sociedade um pouco mais saudável e que as nossas leis punam realmente os bandidos, os pedófilos, os tarados, e não os bebês indefesos. Um abraço e até uma outra oportunidade.